Shalom, shalom, bom dia. Glória a Deus, shalom, bom dia. Amém. Amém. Hoje, amados, eu creio, penúltimo dia dessa série, casados, não casados, e eu creio, amados, que o Senhor está trabalhando, operando a nosso favor. Amém? Então vamos Amém. orar, pastor Alexandre. Glória a Deus. Vai orar em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, te louvamos. Estamos chegando, Pai amado, nesta reta final desta parte dessa escola, do casado não casado. E nós sabemos, ó Pai amado, que tínhamos uma noção do que encontraríamos, mas infelizmente encontramos um quadro muito mais profundo, muito mais complicado, muito mais Verdade, complexo. Jesus. Verdade, Deus. Vidas que realmente não estão somente casadas, não casadas, o que já é uma coisa muito triste, mas vidas que estão realmente arrebentadas Sim, meu Deus. dentro desse contexto. Meu Deus, meu Pai. Existem, ó Pai amado, vidas que já não têm mais nenhuma esperança, nenhuma expectativa, Sim, papai. e nós precisamos de uma visitação, Pai. Tua, Senhor. Que haja, Pai amado, nesse tempo que nós estamos aqui, nesses 2 últimos dias, e tudo Sim, que papai. foi ouvido, falado, pregado, orado, que haja uma visitação de misericórdia da Sim. parte do Senhor, Pai. Nossa esperança. Nós sabemos, ó Pai amado, que a misericórdia ela é para nos socorrer agora neste momento. Sim, meu Deus. Eu quero liberar um espírito de misericórdia Sim, Pai. sobre os casais, sobre as mulheres, sobre os homens que estão nessa condição de uma falta de esperança, de Sim, fé, meu Deus. de uma vontade desesperadora de entregar tudo, Sim. de abandonar, de ir embora, de Sim, sair meu sem rumo, sem destino, Ô, papai, por favor. porque andar sem rumo seria muito melhor do que está fazendo hoje. É, Jesus. Mas nós sabemos que isso é um grande engano, é uma fuga Verdade. da nossa carne, é uma rebelião nossa contra a tua palavra, contra Sim. aquilo que nós temos ouvido, crido, pregado, que o Senhor tem para nós na cruz do Calvário. Sim, meu Deus. Então nos ajuda agora a ser crentes, nos ajuda agora a nos posicionarmos de acordo com aquilo que nós tantas vezes cantamos, louvamos, Sim. oramos, falamos que criamos, que sem o Senhor nós não somos nada, que o Senhor pode fazer todas as coisas. Sim, meu Deus. E agora é o momento. Sim, Pai. Agora é o momento de nós provarmos com as nossas atitudes, com os nossos comportamentos, Sim, meu Deus. com a nossa boca fechada contra a murmuração, contra Sim. as blasfêmias, contra as dúvidas, as incredulidades. Gerarmos no mundo espiritual um ambiente de fé, um ambiente realmente onde nós vamos declarar no mundo espiritual que verdadeiramente o Senhor pode todas as coisas. Sim, Pai. Que nós confiamos no Senhor irrestritamente. Sim, meu Deus. Agora é a hora de separar aqueles que falavam, aqueles que choravam, aqueles que adoravam, mas que não tinham essência. Sim, meu Deus. Agora é o momento da manifestação da essência. Sim, papai, por favor. Agora é o momento de realmente nos apresentarmos diante de Ti, Sim, meu Deus. com o Cristo vivo, nos apresentarmos diante dessa situação tão adversa, num momento de tanta dor, de tanto ódio, tanta raiva, tanta vingança, Meu Deus. tanto planejamento de realmente arrebentarmos com tudo, pensamentos de morte, pensamentos de matar. Meu Deus. Pai, são tantas coisas que passam nas nossas cabeças nesses momentos, e nós precisamos muito agora da manifestação desse Cristo poderoso, Sim, desse meu Deus. Cristo que reverte situação, que quebra as cadeias, que arrebenta com as prisões, com os Sim. grilhões, com os cadeados, com os ferrolhos de ferro. Sim, papai. Em nome de Jesus, vai libertando as nossas vidas, Pai. Vai nos tirando desses lugares de prisão, Sim, meu Deus. de sofrimento, de angústias, de opróbrios, de lugares tão inabitáveis, mas que nós ficamos lá por tanto tempo. Sim, meu Deus. E nós precisamos sair, precisamos da tua habitação. Sim, papai. Precisamos tocar realmente aquilo que Sim, que está meu Deus. liberado no reino do Em Espírito. nome de Jesus. Agora é a hora, chegou o Sim. momento e nós precisamos, Pai. Sim, Pai. E eu declaro casamentos realmente restaurados, vidas restauradas, Sim, meu Deus. emoções restauradas, Sim, Pai. sentimentos restaurados, Sim, meu Deus. amores, ó Pai, sendo restaurados, porque não existe mais amor na grande maioria dos É casamentos. verdade, Deus. Não existe amor, Pai. Não existe Aleluia. nenhum tipo de liga, nenhum tipo de interesse, nenhum tipo de cumplicidade, não existe nada, não tem diálogo, não tem, um não sabe da vida do outro, não sabe da finança do outro, são finanças separadas, mundos separados, vivem na mesma casa, no mesmo teto, mas não tem nada, não existe nada. Só as obrigações do dia a dia, como pai, como mãe, e mais ou menos ainda. Mas eu creio, Pai, na tua misericórdia. Eu creio que todas essas coisas serão
terão efeito. Sim, Em Pai. nome de Jesus. Todas essas coisas surtirão efeito na vida dos teus filhos. Sim, meu Deus. O apóstolo tem ensinado que para nós observarmos os frutos, Sim, não Pai. adianta nada. Grandes ensinos, orações, palavras, revelações, entendimentos, Sim, meu Deus. quebras. Se não tiver fruto, ele falou que ele para, porque ele entende que Deus não está operando ali. Sim, papai. Então nós precisamos agora observar os frutos, Sim, meu os Deus. testemunhos, as restaurações, os avanços, porque senão nós teremos feito um trabalho que realmente não alcançou o objetivo desejado. Sim, meu Mas Deus. que o Senhor tenha misericórdia de nós, Pai, e que verdadeiramente nós continuemos a te buscar e que os frutos de todo esse trabalho seja a 100 por 1 para a glória do teu nome. Sim, Eu meu creio Deus. na tua misericórdia Em nome de e na Jesus. tua graça, em nome de Jesus. Aleluia. Graças Amém. a Deus. Amém, Irmãos, amados? eu falar um negócio rapidinho da minha parte, hoje vai ser só eu creio, né? Sim, Deus permitindo. Mais ou menos. Ontem eu estava conversando com uma pessoa muito séria, muito idônea, dependente de Deus, que se relaciona com Deus. E essa pessoa falou para mim assim: eu fiz uma oração muito específica que eu aprendi. Então, a pessoa fez uma oração lá específica a respeito de um casamento. Não sei se é convertida agora, não sei dos detalhes, mas ela falou que ela queria um, um homem negro, alto, que já tivesse sido casado, tivesse filho. Ela fez uma lista lá. E apareceu esse cidadão, ela casou. Só que ela não dá o pulo do gato, ou pelo menos a pessoa não me falou, qual o comportamento dela, em que lugar ela estava para que essa pessoa chegasse até ela. Sim. Então, essa pessoa me falou assim: agora eu fiz algumas orações. Até o final do ano, no meu trabalho, isso, na minha vida assim, tá, beleza assim. Aí, agora, na próxima oportunidade que eu encontrar com essa pessoa, eu vou perguntar qual o planejamento que você fez da sua vida para que esses objetivos traçados possam realmente se cumprir. Que lugar tem no seu mundo espiritual de fé, de entrega, de dependência, de relacionamento? Que espaço você está abrindo para que isso aconteça? Sim. Porque às vezes nós vemos um ensino desse que deu certo para a pessoa e nós fazemos uma oração e ficamos esperando uma resposta. E nós esquecemos que nós temos que fazer a nossa parte. Então, no meu mundo, por exemplo, se hoje eu ainda estivesse trabalhando no comércio, de açougue que eu trabalhava, e eu estivesse vendendo 10 novilhas por semana, e eu ouvisse esse modelo de oração, falava: vou fazer uma oração dessa. Olha que bênção. Aí eu falo assim: papai, em nome de Jesus, em um ano eu quero estar vendendo 50 cabeças, eu quero estar produzindo 5.000 quilos de linguiça, e eu quero estar vendendo tantos mil por mês, e eu preciso, eu abençoo todo esse projeto, em nome do Senhor Jesus. Amém. E eu continuo com a minha casa de carne do mesmo tamanho, com o mesmo tanto de refrigeração, com o mesmo espaço. Como que eu vou fazer isso? Se eu tenho uma potência ali que eu estou vendendo 10, eu posso vender do que já está montado 20. Mas eu orei para vender 50. Aí eu não fiz uma câmara fria maior, eu não ampliei meu espaço de manuseio, eu não comprei maquinários adequados para produzir esse monte de linguiça, eu não investi em mão de obra, eu não fiz nada. E eu fiquei, aí passa-se um ano, eu falei assim: aí, ó, orei lá o que me ensinaram, uma oração específica, e não aconteceu nada. Estou vendendo as 10 cabeças do mesmo jeito. Mas nós temos que tirar essa ilusão da nossa mente. Sim. Nós temos que aprender que dentro desse quadro, eu creio numa oração específica. Amém. Eu creio. Não estou falando que isso não exista. Mas eu estou falando que se você fizer um projeto, Senhor, até dezembro eu quero a minha casa restaurada, que é o nosso enfoque, o nosso nicho, você vai precisar entrar no mundo espiritual de acordo com isso que você está decretando. Você então está afunilando para Deus. Deus, o meu maior objetivo esse ano é até dezembro, meu casamento alinhado, a minha esposa em ordem, meu marido em ordem, os meus filhos, eu preciso da minha casa funcionando. Sim. Até dezembro. Essa é a minha oração específica. Amém. Glória a Deus. Essa é a sua oração específica. E o que você está planejando fazer nesses 6 meses que faltam para que isso aconteça?
O que você realmente está bolando no reino espiritual, de leitura da palavra, de oração, de busca a Deus, de revelação, de entendimento, de entrega, de quebras, de renúncias, de pautas, de exposição a aconselhamentos. Aí você tem que ser específico com você. Porque a gente vai ser específico com Deus. Deus, é isso aqui que eu quero. É isso aqui que eu preciso, mas nós ficamos fora. Sim. Não temos uma identificação com aquilo que nós estamos orando. Oração e também uma ação. Exatamente. O que você está fazendo para isso? Porque estamos feridos muitas vezes por várias orações que nós fizemos e não aconteceu nada. Sim. Fala, pastor, já fiz tanta oração em nome de Jesus que não aconteceu nada, porque tem a nossa parte dessa oração. Sim. Tem a nossa parte de realmente aplicarmos esse Cristo vivo para chegarmos nesse ponto. Então, quando der certo, eu quero explicar para essa pessoa, falar assim, ó, cuidado para você não se machucar. Porque depois, quando chegar nas datas determinadas e que não aconteceu muita coisa daquilo que você pôs na lista, você pode se ferir. Sim. Ai, Deus respondeu certinho para a irmã lá, ou para a moça lá, sei lá quem é, que casou com o negão dos sonhos dela, mas para mim não aconteceu nada. Para mim, eu não vi nada mudar, mas o que você fez para que isso mudasse? E aí nós saímos culpando. Ah, porque o apóstolo falou que se eu fizesse aquilo, ou se eu treinar, eu fiz, mas você fez até que ponto? O apóstolo, ele vai dar um esqueletão para nós. Nós aqui vamos dar um esqueletão para vocês. Por mais que tenha um testemunho, por mais que tenha a palavra, mas ainda é um esqueletão que precisa ser preenchido pela tua unção. Amém. Precisa ser preenchido pelo teu relacionamento com Deus. Sim. Precisa ser preenchido por aquilo que o Pai fala para você. A nossa experiência é só um incentivo para você. De repente, de tudo que nós vivemos, não vai acontecer nada na sua vida. No sentido do caminho que Deus fez. Sim. Pode acontecer tudo diferente. Não vai ter atibaia, não vai ter ministração pessoal, não vai ter renúncia, não vai ter nada. Mas algumas coisas básicas tem que ter. Amém. Isso a gente sabe, o arrependimento, a fé, a humildade, a entrega, a busca. Agora, como Deus vai fazer isso? Não adianta agora se sentar e falar assim, já sei o caminho. Eu vou pegar o próximo evento, que vai estar o apóstolo Éder e o apóstolo Joseir, vou marcar, vou lá com o meu marido, vou falar para o apóstolo Éder para me ministrar e ministrar meu marido só no último dia, e que eu quero ser ministrado pelo apóstolo Joseir. Aí ele vai falar as coisas para mim, eu vou falar, tá bom, e vou falar para ele, você não acredita em nada que você fala. Para ele dar a mesma resposta que ele deu para o pastor, e a minha vida não vai funcionar, claro que não. Isso aí foi aconteceu comigo, com a minha esposa. Agora, com você, o que Deus tem para você, o que Deus falou na tua vida, o que você tem de essência dentro desse mundo espiritual que nós passamos para você, que o apóstolo está passando, que outros irmãos que estão aqui, que a tua igreja, o que você está fazendo para que isso aconteça? O que você está colocando em prática para que realmente esse mundo ele seja sustentável? Você precisa sustentar o mundo espiritual no sentido de alimentar esse mundo espiritual com fé, com dedicação, com perseverança, com persistência, Aleluia. com boca fechada, com boca aberta. Porque é uma guerra, irmão. A gente não sabe a hora de falar, não sabe a hora de se calar, não sabe a hora de vigiar, não sabe a hora de nada. É tudo muito novo, muitas vezes. Sim, muito novo. É tudo muito delicado, são linhas muito, muito finas. Uma palavra que a gente fala fora do tempo pode estragar uma oração de um tempão. Verdade, Jesus, sim. E foi uma palavra. Muitas vezes. Uma palavra. Você desplanta um monte de coisa. Você vem plantando, tá tudo bonitinho, regadinho e tal. Daqui a pouco, no momento de nervoso, você libera uma palavra. Não adianta nada orar, tudo que eu orei não vai acontecer nada, pronto. Aí corre pedir perdão, se arrepender para salvar uma parte da plantação, da semente. E nós vamos ficando enroscados nisso. Então, o que Deus está nos chamando? Cuidado, vigia, ora, se entrega, se relaciona, creia, fecha a boca, abre a boca, ama. E aí Deus vai fazer um conjunto de ações dentro da palavra que vai nos permitir realmente alcançar aquilo que nós estamos orando. Aleluia. Pelo aquele marido, pela aquela esposa, por aquele filho, por aquela casa, aquele emprego, o que você for orar. Amém. Mas tenha posicionamentos coerentes com isso. Aleluia. Tenha realmente posicionamentos que falam assim, não, eu estou fazendo um negócio sério.
Eu estou fazendo algo aqui que tem substância, consistência. Aleluia. Eu não estou fazendo qualquer coisa, não. Eu estou comendo um negócio, um alimento aqui, ó. Antigamente a gente assou que quando matava os boi lá, chegava aquelas carnes quentes, desossava aquele monte de carne, meu pai ia lá na serra, tirava aqueles tutano de dentro do osso assim, ó, temperava, passava no pão e a gente comia aquilo lá. Jesus. Tem gente que se comer aquele tutano hoje, ele deita, vomita, dá desinteria, o cara não tem estrutura para aguentar aquilo. Sim. Porque é forte, é gordo. Sim. Mas eu como tutano de boa. Porque eu fui criado com aquilo lá. E gosto de comer, na verdade. É que é difícil achar. Mas, na verdade, você precisa comer uma comida que te sustente, que traga realmente uma realidade espiritual. Você fala, cara, isso aqui é forte. Me desarranja a barriga. Mas é disso que eu preciso. Então, come uma vez, vai orando, vai no banheiro, come outra vez, até aquela comida ficar. Aleluia. Até você extrair toda a força daquela comida. Porque tem comida espiritual que nós somos tão fracos, que nós somos tão ruins, que a gente come aquela comida espiritual que é tão forte para nós e traz um desarranjo na nossa vida. Verdade. Traz uma certa repulsa. O nosso corpo espiritual ele quer soltar aquilo, porque é muita coisa para nós. Mas vai convivendo com essa comida forte, que daqui a pouco o seu corpo espiritual entende. Aleluia. Aquilo. Começa a fazer uma leitura do tutano espiritual. Começa a fazer uma leitura dessa comida mais forte, porque é disso que você precisa. Aleluia, Jesus. Para chegar realmente onde você tem que chegar. Então, nós precisamos entender isso. Precisamos entender que o mundo espiritual, ele não é brincadeira. Agora eu fiz lá o casado não casados, fiz o curso, a aula é uma bênção. Obrigado, pastor, obrigado, pastora. E meu casamento, em dezembro, eu já decretei. Eu já determinei. Eu já... Não entra nisso, pelo amor de Deus. Jesus. Vai acabar a aula amanhã? Amém. Ou quinta-feira? Mas vai acabar. E daí para frente, o que eu tenho que fazer? Mão na massa. Agora é que vai começar a sua parte. É verdade, Jesus. Agora. Agora é que vai começar o negócio. Talvez escutar algumas aulas de novo, te aconselhar, conversar, ler Bíblia, orar, decretar um tempo de busca por aquele negócio. Se fixa naquilo. Aleluia. E aí nós vamos conseguir avançar de uma forma que realmente faça sentido o que você está fazendo. Aleluia. Tem uma essência. Eu pedi para um menino que é amigo meu, eu falei, cara, você me ensina a tocar violão? Eu falei, ensino. Veio aqui na minha casa, eu tinha violão na época, pegou o violão, falou, faz isso aqui, eu fiz isso aqui. Ele falou, agora esse aqui, ó, daqui você vai e vai para cá, e volta aqui. Quando você estiver fazendo isso sem olhar, já de boa, bem natural, vindo para cá e para cá, fazendo essas duas notas, você me chama para a gente continuar. Beleza. Tentei uma semana, 10 dias, pus o violão na capa, depois a gente doou o violão para uma igreja, e ele está esperando, eu chamar ele de volta. Entendeu? Lógico, não vou aprender violão nunca. Não consegui fazer duas notas, dois acordes, sei lá como é que chama aquilo, fazendo assim, ó. Tem um retardo mental que a mão não vai. Mas eu não lutei por aquilo. Então, ainda que tenha uma trava mental, ainda acordes, então, não consegui fazer dois, irmão. Entendeu? Não consegui fazer dois acordes. Então, tem uma limitação dentro de mim. Ah, mas eu quero tocar violão. Tá louco, eu não sou, então eu vou conseguir. Agora, o que eu tenho que fazer? Se eu quiser voltar no projeto, agora tem violão de novo aqui. Eu vou ter que pegar esse violão, chamá-lo de volta, falar, cara, me passa aquela tarefa de novo. Tá, isso aqui, isso aqui. E aí rasgar até aquele troço sair. Jesus. Porque senão eu vou morrer sem tocar violão. Sim. Mas aí o problema é que a gente desiste, pá, é chato. O professor é ruim. O professor é ruim. Não, o menino é bom. Eu gosto de percussão. Então vai aprender bateria, querido. Vai aprender tumbadora. Vai fazer alguma coisa. Né? Eu falei, eu gosto de percussão. Eu não gosto de instrumento de corda nem de sopro. E por que você quis aprender violão, irmão? Tenta me explicar para ver se eu consigo assimilar a linha de raciocínio do seu miolo. Tem mais essa também. Às vezes a gente quer entrar num lugar que a gente não tem identificação nenhuma. Sim. Você fala, eu vou vencer isso aqui por tal caminho, mas você não se identifica com aquilo. Você não precisa ser libertadora ou intercessora ou entender profundamente de tempos e estações.
ou de festas para você. Você tem que entender o que Deus dá para você entender. Aleluia. Então, você não tem que entender tudo que o apóstolo entende, tudo que a pastora Fátima entende, tudo que eu entendo, tudo que o seu pastor entende. Você tem que entender o que Deus dá para você entender. Essa é a sua responsabilidade. Aleluia. Deus não vai te cobrar daquilo que o apóstolo entendeu, tem de revelação e você não tem. Mas Deus vai te cobrar ou vai te fazer falta aquilo que Deus deu a oportunidade de você entender e você não entendeu. Jesus. E às vezes a gente está tão preocupado, nós não conseguimos entender o que o apóstolo fala em tal área. Tranquilo. Isso aí não vai te fazer falta. Porque se você está se esforçando e não está, continua se esforçando, mas de repente você não tem identificação com aquilo. Você não vai entender nunca. Eu não consigo entender o que o pastor Alexandre fala. Não tem problema. Mas entenda o que Deus fala com você no particular. Porque de alguma forma Deus vai falar com você. Se você entender isso, é isso que vai dar certo. Amém. Então, qual a tua responsabilidade dentro do corpo? Entender o que Deus fala. Aleluia. Essa é a tua parte. E a partir disso, você vai colocar para funcionar. E o teu casamento, a tua vida, aquilo que você está buscando, vai acontecer exatamente como você determinar, porque você tem essência, você tem autoridade no mundo espiritual. Você não está sendo um papagaio gospel. Amém. Você não está sendo aquele cara assim, esconjuro-vos pelo Deus de Paulo. Cara, Paulo, eu conheço. Quer dizer, Jesus eu conheço. Paulo, eu sei quem é. Mas vocês... Então os demônios falaram assim, Jesus eu conheço bem. E eu sei o tanto que não dá para mim. Paulo eu sei quem é, que é amigo dele lá do Jesus que eu conheço. Mas vocês não conhecem nada, não sabem nada. Então com vocês eu não tenho que me submeter a nada. Então não adianta a gente, eu decreto meu casamento restaurado pelo Deus do apóstolo. Pelas palavras do pastor e da pastora. Não vai funcionar. Decrete do casamento restaurado pela palavra que Deus deu para você. Saia da preguiça, da procrastinação, da letargia, do vamos ver. Pastor, eu gostei muito desse ensino. E eu creio, em nome de Jesus, de verdade, que daqui a pouco vai mudar tudo. Já pus na mão de Deus. Isso é preguiça. Isso é transferência de responsabilidade. Sim. Onde está? Não, já pôs na mão de Deus. Você não pôs na mão de Deus nada. Você está transferindo responsabilidade porque você está com preguiça de fazer aquilo que você tem que fazer. Sim. Então você transfere para você depois, sabe por que a gente transfere? Para a gente ter um culpado. Pastor, eu pus tudo na mão de Deus, não aconteceu nada. Divorciei do mesmo jeito. O que você está falando nas entrelinhas? A culpa é dele. Mas você pôs o que na mão de Deus? O problema que era para você resolver? Isso ele não vai fazer. Ele vai te capacitar mas fazer para você não. Sim. Então não transfira a responsabilidade, não seja responsável com aquilo que Deus te deu, Sim. Não fuja daquilo que você tem que fazer, encare seus problemas de frente. Sim. O casamento que está arruinado é o seu, a vida que precisa ser restaurada é a sua, do seu marido, da sua esposa. Então trate isso com muita sinceridade, com muita atenção, olhe no olho do teu problema. Sim. Você quer ver um problema? Fala, pastor, eu nem sei onde está o meu problema, como é que eu vou olhar no olho dele? Quando você sair daqui hoje, olha no espelho. Olha no espelho. Você vai ver bastante dos seus problemas. O nosso problema, em muitas coisas, somos nós. Sim. Então, olha no espelho, assim, bem no profundo, que eu estou me vendo aqui, Aliás, muito bonito com essa touca laranja. Olhando aqui assim, no meu olho, falando, Alexandre, seu problema é você. Viu, Barba? Você é incrédulo. Você murmura, você não ora, você não lê Bíblia, você não se entrega às coisas de Deus, você resiste, você faz o que você quer fazer, você é soberbo, você é arrogante, prepotente, independente, gosta do seu pecado, gosta de fazer o que você quer, não ouve a voz da sua esposa, não ouve a voz de ninguém. Você é Deus. Entendeu? Falar comigo primeiro. Aí depois, eu vou começar a trabalhar. Se eu tiver a firmeza. Então, fala assim, pastor, eu quero olhar meu problema de frente. Em nome de Jesus. Quando acabar aqui, come no espelho. E se encara lá. Amém? Deus abençoe. Um bom dia para todo mundo, hein? Para começo tá bom. 27 minutos de couro. É o nome da pregação. Apanhei de novo. Parte 5. Aleluia. Glória a Deus. Amados,
Eu quero aproveitar isso daí, antes de fazermos a nossa pauta, e quero trazer uma palavra que o Senhor me deu a respeito de Jacó. Amém? Glória a Deus. Jacó 32 e Jacó 35. Nós vemos duas movimentações. Esse negócio de Jacó, brincadeira. Eu mato ela do coração. Ai, ai. Então, esse negócio do Jacó. Tá vendo? Até perdi a fala, esse negócio do Jacó. Amado, Jacó, ele teve 2 encontros com Deus. O Peniel, que é o capítulo 32, onde ele havia ido se encontrar com o seu irmão, ele mandou os seus soldados para irem até Esaú, né? Esaú não chegou de qualquer maneira, mas foi ele que procurou o irmão, porque verdadeiramente Jacó havia decidido olhar seus problemas nos olhos, e ele sabia que ele tinha que chegar até aquela cidade, e no meio do caminho ele ia encontrar o seu irmão Esaú. Então ele tomou a dianteira, que é o que o pastor Alexandre está falando, tome a dianteira, veja e vai encarar o seu problema de frente. E é maravilhoso ver, amados, quantas atitudes Jacó foi tomando para solucionar os problemas. Ele mandou os soldados na frente, ele mandou presentes na frente, e cada um muito bem preparado, com as suas ovelhas, os seus... todo o rebanho dele à disposição do irmão, foi mandando palavras, né? Porque a palavra branda desvia o furor, mandou presente para tentar aplacar a ira, ele fez muitas coisas. E depois ele foi à presença de Deus para buscar a presença de Deus. E nesse dia que ele buscou a presença de Deus, Deus veio e transformou a vida dele. E o Senhor, é a primeira vez que Deus fala para Jacó, não te chamarás mais Jacó, mas Israel, porque como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Então havia ali muitas lutas que Jacó estava vencendo, a luta dele com ele mesmo, a luta com Deus, e a luta com aquele que era o circunstancial, o seu irmão, que estava vindo. Amém? Só que depois, no capítulo 35, no 32, nós vemos uma manifestação pessoal na vida de Jacó. Ele tinha ali algo para resolver o que era do seu pessoal. Só que no capítulo 35, nós vemos Deus chamando Jacó para deixar de ser o condutor de um bando, de uma família, mas sim agora para ser um príncipe de Deus, um rei do Senhor, onde os filhos dele iriam estabelecidos por 12 tribos de Israel. Então Deus fala aqui no versículo 35, 9, veja isso. Vindo Jacó de Padã Arã, outra vez lhe apareceu Deus e o abençoou. Disse-lhe Deus, o teu nome é Jacó, já não te chamarás Jacó, porém Israel será o teu nome. Ele chamou Israel. E disse-lhe mais, eu sou o Deus Todo-Poderoso, ser fecundo e multiplica-te uma nação e uma multidão de nações sairão de ti, reis procederão de ti. A terra que dei a Abraão e a Isaque, dar-te-ei a ti e depois de ti a tua descendência. E Deus se retirou dele, elevando-se do lugar onde lhe falara. Nesse momento aqui do 32, Deus vem e abençoa a vida de Jacó e sai ali e permite que Jacó saia manquejando daquele encontro. Só que nesse segundo encontro, Deus fala algo muito tremendo quando ele vai estabelecer aqueles que eram verdadeiramente os continuadores da aliança que Deus fez com Abraão. Deus falou para Abraão, você vai ser fecundo, eu te multiplicarei. Falou para Isaque, você vai ser fecundo, eu te multiplicarei. E quando chegou a plenitude da maturidade de Jacó, Deus falou para ele, seja fecundo, eu te multiplicarei. Você entende que Deus estava perseguindo essa linhagem, mas eu quero trazer hoje um enfoque maior a respeito de Jacó. Num primeiro momento, ele conseguiu vencer os medos dele. Num primeiro momento, ele conseguiu estar com Deus a ponto de Deus marcar a caminhada dele. E eu creio que isso está acontecendo com a sua vida. Deus está marcando a sua caminhada com ele. Só que está chegando agora um momento onde nós vamos exercer domínio, governo, onde nações procederão de nós, onde multidões procederão de nós. Deus está falando agora para nós, olha, eu estou tratando com você e eu preciso que você encare duas coisas. A primeira coisa, eu preciso te mudar por dentro, para que você saiba quem é a tua própria pecaminosidade, como ela opera dentro de você. Então Deus perguntou para ele, qual é o teu nome? E Jacó teve que reconhecer qual era o nome. Aqui não, aqui Deus veio e falou para ele, olha, você é Jacó e eu estou mudando o teu nome. Observe a diferença. Deus perguntou, quem é você? Quanto tempo faz que nós estamos perguntando, quem é você? Agora Deus quer chegar e falar para você, olha, você é Jacó, sim, eu reconheço a tua fraqueza, mas eu tenho um outro patamar para te colocar, um patamar onde se você ler o resto do capítulo, você vai ver que ali no meio do caminho, antes dele se manifestar como Deus, eram 12 os filhos de Israel, ou seja, quando ele vai se levantar por pai de tribos,
Aí acontece algo, Raquel morre e tem o 12º filho. É uma marca muito tremenda. Um pouquinho antes morre Débora, que a descendência da família dele estava ali, acabada agora, né? Que era uma das concubinas de Rebeca, mãe de Jacó. Então, Deus, ele está falando de términos. Conforme nós vamos caminhando com Deus para sermos pai de multidões, aqueles que vão gerar a bênção do Senhor dentro de casa, dentro da família, ele está falando, olha, eu estou executando morte da sua vida pessoal, mas eu também quero executar uma morte onde você deixe para sempre todos os ídolos que existem no teu coração. E eu vou dar uma experiência para você que vai ser diferente na sua vida. E é o que Deus quer fazer conosco hoje. Ele quer falar para você, eu te mudei por dentro, agora eu assumo que você é mudado por dentro, porque eu vou decretar qual é a sua fraqueza, você é Jacó, mas eu quero que você entenda que eu também estou liberando, agora sim, você é Israel, e você está assumindo um lugar de governo, de comando, e observe que mais para frente um pouco, Raquel morre no parto, e ela vai dar à luz a Benoni, que é o nome que ela coloca na vida daquela criancinha. Filho da minha aflição, filho da minha desgraça, filho da minha dor. Observe que nome pesado que ela deu para Benoni. E veja bem, amados, que em nenhum momento Jacó interferiu nos nomes que as suas esposas deram. Ela teve 11 filhos, elas tiveram, as 4 esposas de Jacó tiveram 11 filhos, e a nenhum deles Jacó interferiu no nome. Nesse, Jacó veio e interferiu. Não, você não te chamarás Benoni, você chamarás Benjamim, filho da minha mão direita. Sabe o que Deus está falando? Deus quer que você pegue a sua dor nos momentos de morte, aquilo que os seus ídolos estão agora decretando que você vai ter uma criança ou algo, uma obra sua amaldiçoada. O Senhor está falando, não permita mais que isso se perpetue na tua geração. Você entende o que nós estamos falando hoje? Não permita que isso se perpetue. Não, 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 filho da minha dor, não. Você está morrendo, Raquel. Era como o Alexandre pregou, o pastor pregou esses dias. Raquel era dona de Jacó. Então, a dona de Jacó estava morrendo. Então, o que é que está morrendo hoje na nossa vida que Deus vai falar para você e para mim? Não permita que o último suspiro desse ídolo que está morrendo diante de você libere uma palavra para que marque o teu futuro. Não permita isso. Dê a palavra final. Você pode buscar algo para mim, por favor? Dê a palavra final. Dê o teu decreto final. E aí Jacó se levantou e falou, não, Benoni, não. Você vai ser alguém onde eu posso confiar e apoiar a minha mão direita, filho da minha mão direita, capacitado. Você é uma extensão da minha vida. Você entende o que é que Deus está querendo de você hoje, de mim? Observe que depois, amados, então, partiu Israel e armou a sua tenda além da torre de Éder. Éder é lugar que quer dizer ovelhas, onde o rebanho fica. E Jacó passou aquele lugar de ser um líder de rebanhos. Ele passou a ser agora, olha aqui, observe, e eram 12 os filhos de Israel. Versículo 22, parte B do versículo. E eram 12 filhos de Israel. Aqui, amado, Deus está falando. Qual é o nome de Israel? Como príncipe. Deus está falando, você vai ser reis procederão de ti. Então, aqui Deus fez uma mudança na identidade de Jacó, verdadeira, para sempre. Agora o teu nome é Israel, e eu estou liberando descendência para você. Você pode entender isso? É o que Deus está falando para você e para mim. Você quer? Obrigada. Você quer mudar a sua vida de verdade? Então permita que eu trabalhe nos lugares mais íntimos, naqueles que se manifestam como seus donos, como era Raquel aqui, dona de Jacó, como o pastor Alexandre falou esses dias, a respeito de quem era as mandrágoras, quer dizer, para quem Lia deu as mandrágoras, a qual ela alugou a Jacó. Para Raquel. Então, quem era a dona de Jacó? Era Raquel. Aqui Deus está falando, eu vou matar agora. Chegou o tempo de eu executar juízo naqueles que se manifestaram como os teus donos. Mas não permita a perpetuação daquilo que é maligno, daquilo que é mal, daquilo que te controla, te domina, te manipula. Começa a se colocar agora como quem você sabe quem você é. Você já foi tratado ali comigo, eu já deixei uma marca na sua vida. Quantas marcas o Senhor fez durante esse tempo, durante os aprendizados que tivemos com o apóstolo, você com Deus? Quantas marcas? Então, traga as memórias, as marcas que o Senhor deixou na tua vida. E estabeleça um fim. Fale, não, Senhor, aqui a partir de agora não. Eu estou indo além, muito para além do lugar onde eu cuidava de ovelhas. Agora eu não serei mais um bando, onde eu sou líder de um bando. Não, eu sou líder de um exército, de uma tribo, de um povo que caminha em marcha.
em ordem de guerra, porque depois você vai ler mais para frente e você vai ver exatamente como é que Deus está trabalhando ali em Gênesis, em Números, capítulo 10, onde Deus começa a colocar o exército, nasceu aqui, nasceu neste lugar, em Gênesis 35, onde verdadeiramente Jacó permite a mudança total para ele ser um governante. O que Deus está falando para mim e para você, olha, você que quer ter sucesso no seu casamento, você que quer ver o seu esposo mudado, permita Deus estabelecer o fim do tempo dos ídolos na sua vida e dê destino àquilo que nasceu dos ídolos. Transforme a maldição em bênção pelo meu poder. Transforme aquilo que o adversário tem falado contra você, transforme em bênção. Ah, mas você assim, você foi rejeitada pelo seu esposo, você era uma Lia nos braços do seu esposo, clamando por Raquel. Não, não sou mais Lia, eu nasci de novo, eu tenho direito, eu tenho herança. Há um sangue, sendo que foi derramado por mim, e eu tenho uma nova identidade, eu tenho pai, eu não sou viúva de marido vivo. Eu vou dar um novo destino para a minha vida. Há um poder de Deus liberado para mim, porque eu não sou mais uma chefe de um bando, uma família desorganizada, onde tudo, cada um faz o que quer. Não, 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 não. Eu vou ser aquele que executa juízo. Eu vou ser aquele que permite a justiça do Cristo vivo vir. E quando a justiça vem, ela julga e há o juízo. E é isso que eu vou ser. Você entende o que Deus está te chamando para ser nesses últimos dias de aula? Nesse último dia de escola? Deus está querendo colocar um fundamento na tua vida e na minha vida. Eu sei quem eu sou. E eu vou mudar o meu destino. Eu vou empinar o meu nariz, vou levantar os meus ombros. Não porque eu seja alguma coisa, mas porque há o poder de Deus dentro de mim. Não, porque eu sei tudo o que eu preciso saber sobre o meu casamento. Eu quero aproveitar agora e ler o texto aqui de uma das nossas amadas que mandou ontem. Mandou um texto que a gente chora por essas coisas, porque é o que nós estamos buscando que o Senhor faça. Ela colocou assim, colocou a nossa pregação de ontem, colocou amém, amém, amém e amém. Obrigada, pastores, acabei de ouvir. Não há fórmulas, mas arrependimento, mas posicionamento, obedecer os princípios da palavra e, junto com o Espírito Santo, restaurar os fundamentos e ou edificar algo totalmente novo em Jesus Cristo. Só Jesus Cristo para trazer um vinho novo no casamento. É um milagre mesmo. Reconheço a guerra e vou seguir em frente até meu Senhor Jesus completar a obra. Aleluia! É mais profundo que uma pauta. Com todo respeito às pautas, elas têm o seu lugar, têm o seu devido lugar. Mas me sirvo delas muitas vezes, mas é um caminho vivo, com letra maiúscula, com o Espírito Santo que possui os códigos do princípio. Ele tem a chave dos cadeados. Glória a Deus. Eu sei que não sou mais a mesma do que ela está falando. Ó, eu era Jacó, lá na frente, cheia de medo, para me encontrar com a morte que já estava decretada comigo. Mas eu não sou mais a mesma. Decidi amadurecer em todas as áreas da minha vida. Meu casamento é uma delas. E aí ela colocou assim, Isaías 41:13, porque eu, Senhor, teu Deus, te seguro pela mão direita e te declaro, não temas, eu te ajudarei. Você entende? Agora é tempo de governo na vida dela, onde aquela situação se levanta e ela vai, às vezes, ficar assustada com aquela situação que levantou e falar, ai, meu Deus do céu, mas ela já decidiu, eu sou uma mulher de governo, eu sou uma mulher que estabelece juízo, porque meu Deus me deu a palavra, ele me toma pela mão direita, quem é transformado em Benjamim, aquele que é a minha mão direita, Deus está falando, eu estendo a minha mão direita para você, e você vai poder executar juízo contra todos os teus adversários. É isso que Deus está falando para você e para mim. Deus está trabalhando dentro de nós, chacoalhando de nós a religiosidade, para que não venhamos mais, amados, a ser daqueles que estamos presos a um sistema onde nada acontece e fazemos do nosso Deus um Deus fraco. Quantas vezes o nome do Senhor é enfraquecido? Veja bem o que Deus falou para Davi através de Natã. Por conta do teu procedimento, o meu nome foi vituperado, ou seja, o meu nome foi escandalizado. O meu nome foi jogado na lama por conta da tua manifestação. Então, quando não fazemos aquilo que é falado para fazermos, e fazermos as coisas com preguiça, vamos até contamos, ai, Deus falou comigo que vai ser assim, assim, e nós não nos movimentamos para permitir o que Deus está falando a nosso respeito, então o nome do Senhor vai ser escandalizado. Você já parou para pensar nisso? E quando nós deixamos a promessa do Senhor no vácuo, no meio do caminho, sem estendermos a mão para tomarmos posse e depois caminharmos em cima da promessa, nós estamos colocando o nome do Senhor em risco?
Não que ele mesmo vai ser afetado, mas as pessoas que estão olhando para nós, elas vão infamar o nome do Senhor. Será que isso nos importa ou não? Amém, amados? Então, eu queria deixar essa manifestação hoje aqui, ó, o comprovado. Comprovado. Uma das irmãs que estão aqui, ela decidiu isso. E, amados, eu vou dizer uma coisa. Às vezes, no dia seguinte, nós fazemos uma declaração, no dia seguinte algo acontece para que nós venhamos a desanimar. Mas nós vamos decidir, eu vou prosseguir. Um conselho virá, uma sabedoria virá, algo da parte de Deus virá para te levantar e falar, não, 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 fique firme, não desista, isso é só um adversário que Deus está levantando para você pisar em cima dele. É só isso. Não é para você ficar em pânico. Eu só estou dando para você, os teus adversários, nas tuas mãos. Nossa amada colocou assim, verdade, dessa forma. Amém e amém. É isso que é para fazermos. Parar de nos entristecermos, porque levantou alguma coisa. O pastor vai falar, em nome de Jesus. Eu creio que essa parte de Jacó, nós estamos bem nessa hora mesmo. Muitas pessoas em várias áreas, nós Aleluia. estamos exatamente nesse Em momento. nome de E Jesus. que momento que é esse? Jacó, ele estava demasiadamente exausto, cansado. Sim, sim, E ele estava cansado do quê? De trabalhar? Também. Mas ele estava cansado de ser roubado. sim, Porque ele estava inserido num contexto onde ele começou, justamente pela linhagem dele, por tudo que ele fez juntamente com a mãe, de enganar o seu pai, enganar seu irmão, de ser um usurpador. Mas ele foi inserido num lugar para Deus quebrar ele. Ele foi inserido num contexto para Deus quebrar ele. Então, o que aconteceu? Chegou ali o primeiro contrato que Labão fez com ele, Labão já quebrou. sim, Já entregou a mulher errada. sim, E depois Labão ficou todo o tempo mudando os contratos dele. sim, Então Deus estava quebrando Jacó. Assim, tá vendo como é difícil o que você fez? Você tá vendo como é pesado o que você proporcionou para o seu pai, o que você proporcionou para o seu irmão? sim, Você entende que você precisa mudar? Você entende que isso dói? Você entende que isso machuca? Você entende que isso daí faz mal? E ele ficou dentro daquele lugar, fazendo com que as coisas fossem passando pela vida dele. sim. E cada vez daquela que ele era enganado, que ele era ludibriado pelo tio, ele estava em família também. É, Jesus. Deus, ele é minucioso nas coisas. Ele traiu o pai, ele traiu o irmão, mas depois ele não foi para uma terra estranha. Ele não foi na casa de um estranho. Ele foi para a casa do tio. E de repente, quando ele partiu com essa ordem da mãe dele, vai para a casa do seu tio. Quando estiver tudo bem, eu te chamo de volta. É, Jesus. Ele saiu e falou assim, tô tranquilo. Na casa do titio. Pensa numa bucha. É, Jesus. Era melhor ter ido para a casa do estranho, mas Deus tinha um destino para ele. É verdade, Deus. Deus tinha um endereço exato para ele, para que ele fosse tratado no mais profundo do seu problema. Deus precisava colocar alguém melhor que ele naquilo. É, mais capacitado. Deus precisava trazer alguém com mais unção para mentir, para enganar, Meu Deus. para ludibriar. Então Deus coloca ele na casa de Labão. Falou, vai lá. Meu Deus. Você acha que você é bom nisso? Você acha que você consegue? Engana um, engana o outro, engana o seu pai, engana você. Você se sente bem com isso? Vou te levar no lugar. Vou te levar na casa do seu mestre. E aí coloca ele dentro da casa do tio. Meu Deus. E aí o tio começa. 7 anos por Raquel, Dalia. Depois o salário é esse, muda. Depois o salário é aquele. Aí combina o salário, separa os animais para não ter possibilidade. Ele tem que ir lá, tem que orar, tem que apresentar. Tudo para ele foi guerra. Guerra. Ele falou assim para Labão, de dia o sol me consome. Olha que triste isso, hein? É, De dia o sol me consome. meu Deus. De noite o frio me consome. É, Jesus. A que morre, você cobra de mim. Então, ou seja, o cara não tinha descanso de dia, nem de noite, e o prejuízo era por conta dele. Sim. O lucro era uma partezinha para ele e o resto para Labão. Sim. Então, ele estava dentro de um contexto de escravo. Ele era um escravo, Meu Deus. mas ele era sobrinho, mas ele era escravo. E ali ele precisou decidir. E eu creio que é nesse momento que nós estamos. Sim. Chegou o momento da decisão, Sim. onde você faz uma leitura, que você está na casa da escravidão, mas você tem um medo de voltar, ou seja, de sair daí, porque apesar de ser escravo, apesar de estar sendo explorado, ele estava num lugar de segurança. Sim. Porque na casa dele lá atrás tinha Esaú.
O pecado dele estava lá. Já estavam achando aqui na casa de Labão, mas na verdade ele sabia, aqui eu estou sendo repreendido pelo que eu fiz, mas lá eu vou morrer. Então é melhor ficar aqui. Só que chega um momento que você e eu nós vamos ter que dar o basta nisso. E chegou a hora de Jacó dar o basta. Ele falou assim, bom, eu vou fazer o seguinte. Lembra quando eu falei da minha vida, que Deus falou a respeito da minha casa? Comece a ganhar, perdendo o medo de perder? Sim. Eu creio que Deus colocou isso no coração de Jacó. Comece a viver perdendo o medo de morrer. Aleluia. Porque quando ele decidiu sair dali, ele falou, cara, eu vou ter que arriscar. Aleluia. Ele saiu com medo? Muito. Muito medo. Porque se ele não tivesse saído com medo, Sim. ele não teria feito tudo o que ele fez na jornada. Meu Deus. Ele mandou presente, ele mandou perguntar como é que estavam as coisas, ele foi se apresentando à distância, Sim. porque ele precisava de uma resposta. Ele não queria cumprimentar o irmão, mas ele queria saber que resposta viria de lá para cá. Jesus. Ele queria saber como que Esaú estava vindo, não como ele estava indo. Como ele estava indo, ele sabia. Sim. Então, assim, leva o presente, dá uma sondada no terreno, vê como é que meu irmão está vindo. Aí eles voltam e falam assim, seu irmão está vindo com 400 soldados. Olha que notícia tremenda para quem está no meio do caminho. Morto de medo. Agora não dá para voltar mais para a casa de Labão. E agora para frente, o mar vermelho dele. 400 soldados. Ninguém vem encontrar um irmão para abraçar e beijar com 400 soldados. Jesus. Pode trazer 10, 20. Uma escolta, uma proteção. Sim. Mas 400 veio para matar mesmo. Jesus. 400, Esaú saiu decidido. Falou assim, para a gente chegar lá, que não sobre nada. Deus, tremendo. É matar todo mundo. Só que no meio dessa decisão que nós vamos tomar, tem o Val de Jaboque. Aleluia. E é ali que Deus vai nos mudar. Aleluia. Então confie, dê os primeiros passos. Pastor, eu morro de medo. Vai andando. Pastor, vai andando. Saia do lugar, comece a se mexer. Porque apesar do medo, se você se movimentar, no meio do caminho, ele vai te encontrar. Aleluia. Ele vai mudar a tua vida. E ele vai trazer uma realidade espiritual que o teu adversário não vai encontrar mais. Porque quando ele encontrou com Esaú, Esaú olhou, falou, rapaz, cadê? Aquele cara não existe. Aleluia. Ele corre, ele pula no pescoço, ele abraça, ele beija, porque já não era mais Jacó e sim Israel. Já não era mais o enganador, o usurpador, o digno de morte, mas já era um príncipe de Deus que merecia ser abraçado e beijado pelo seu irmão. Aleluia, Jesus. Então ele conseguiu uma restauração com o teu adversário, através do encontro com Deus. Então decida sair desse lugar que você está, pela fé agora, com medo, inseguro, sem nada, encarando a morte. Fala assim, pastor, eu estou saindo para encarar a morte, mas saia, por favor. Aleluia. Ouse sair. E no meio do caminho, Deus vai honrar a tua fé. Aleluia. No meio do caminho, Deus vai te visitar, te dando condições de você encontrar com esse adversário já uma outra pessoa. Aleluia. E você vai chegar no teu destino. Aleluia. Você vai chegar no lugar que você tem que chegar. Aleluia. Porque ele tinha medo, muito medo. Ele fez tudo isso, ele colocou lá na frente as concubinas, os filhos que tinham menos importância, e ele preservou Raquel com os filhos, trouxe marcas, porque as pessoas perceberam, ele está pondo na frente, porque se morrer, quem sabe a gente consegue fugir, divide o bando, vai para um lado. Então ele trouxe marcas para a família. Ele estava com muito medo. Ele declarou publicamente quem ele amava, quem ele queria guardar, os filhos que ele não queria que morresse, a mulher que ele não queria que morresse. É um processo muito dolorido. Jesus. Para ele e para quem estava com ele. Mas ele precisava sair daquele lugar de escravidão. Porque também estava muito triste para ele, para as mulheres, para os filhos, produzindo para os outros. E ele precisou tomar uma decisão. Vamos embora. Vamos para frente. Vamos sair desse lugar. Vamos tentar a possibilidade que, se eu não morrer, daqui para frente eu vou produzir para a nossa casa, eu vou poder deixar herança para os nossos filhos, eu vou poder fazer o meu projeto, eu vou poder sair dessa regência de escravidão do seu tio, do seu pai, do meu tio, vamos embora. E elas falam, faça o que você quiser, nós estamos com você. Aleluia. Então é esse momento. Deus vai te dar uma direção, Deus vai pôr no teu coração, vai queimar uma chama dentro de você, é hora de se levantar. Aleluia. É hora de pegar o que você tem, pouco ou muito, é hora de você se movimentar e falar, eu vou sair. Amém.
Pastor, sai do quê? Deus vai fazer você entender. Aleluia. O Espírito Santo vai te dar essa direção. Pastor, eu não sei nem como me movimentar. Irmão, dependa do Espírito Santo. Aleluia. Jacó também não sabia como se movimentar. Sim. Jacó estava perdido, Jacó estava com medo, Jacó estava entregue à escravidão, porque ele precisava daquilo para sobrevivência básica. Ali ele tinha uma segurança. Sim. Entenda que aquela casa de Labão, ainda que fosse uma casa de escravidão, trazia uma estrutura. Sim. Ele via a esposa e os filhos e ele mesmo comendo, tendo abrigo. Existem coisas que vamos ter que abrir mão. Sim. Parece uma proteção, mas é uma escravidão. Parece que você está guardado, mas esse lugar é lugar de sofrimento. E você vai ter que se levantar contra essa escravidão. Chega, eu não vou me vender mais a troco de comida. Eu não vou entregar mais as minhas decisões, do meu trabalho, do meu sofrimento, sofrer tanto para comer e ter um teto na minha cabeça. O meu Deus tem algo melhor para mim. Eu vou sair desse lugar. Aleluia. Não é ir embora da sua casa, não. Mas é se levantar contra esses demônios que têm roubado aquilo que você tem de direito dentro da sua casa. Aleluia. Porque Jacó tinha direitos dentro da casa dele, apesar do que ele fez. Aleluia. Mas tinha uma terra esperando ele lá. Aleluia, Jesus. E ele precisava restaurar aquilo. Ele precisava acertar a vida dele. A mãe dele já havia morrido. Mas ele precisava se encontrar com o irmão, ele precisava recomeçar a vida dele, ele precisava pôr a chamada dele para funcionar. Sim. Então você precisa se levantar, eu preciso me levantar. E falar, como que eu faço disso aqui? Aleluia. E pôr o pé na estrada, apesar do medo, das inseguranças, das dúvidas, de não saber o que vai encontrar pela frente, como vai encontrar. Amém. Usando recursos humanos que não vão adiantar nada. É verdade. Jacó mandou lá os presentes, Jacó mandou sondar o terreno, Jacó mandou, nada disso livrou ele. Entenda que quanto mais rápido nós abrirmos mãos dos nossos recursos e tivermos um encontro com Deus, é isso que vai nos salvar. Aleluia. Para de ficar debaixo desse espírito onde o que eu vou fazer para aplacar a ira do meu adversário. Isso você já está fazendo a sua vida inteira. É verdade. Como que eu agrado meu esposo? Como que eu agrado a minha esposa? Como que eu salvo meu casamento? Como que eu falo? O que que eu faço? Eu ponho tal roupa, eu faço tal coisa, eu faço isso, eu vou aqui, eu não vou lá. Já não deu certo, irmã. É hora de acordar. Aleluia. É hora de ter um encontro com Deus. É hora de ser outra mulher. É hora de estar no outro lugar no espírito. Aleluia. Já não deu certo, irmão. Você já tentou, presente, abraço. Não é isso que vai mudar seu casamento. Aleluia. Esquece isso daí. Aleluia. Já deu para a gente ver que recursos naturais, ainda que com lógica, não vão alcançar o objetivo, não vão nos levar a lugar nenhum. Sim. Mas o encontro com Deus é que faz a diferença. Sim. Então vai ter o teu encontro com Deus, vai ter o teu Peniel, vai ter o teu balde de Jaboque, vai ter aquele momento onde Deus vai te quebrar. Aleluia. Onde Deus vai falar assim, você entendeu, Jacó? Eu posso pôr uma marca em você agora? Uma marca agora de honra, de lealdade, de honestidade. Eu posso te transformar num príncipe? Aleluia. Eu posso tirar essa sem-vergonhice da sua vida, o usurpador? Aleluia. Deus quer nos transformar. Aleluia. Eu posso tirar essa marca de enganador, que você machucou um monte de gente? Aleluia. Eu posso tirar de você desse ambiente onde você traiu o seu pai, onde você desonrou o seu pai, você era digno de morte, mas eu te preservei? Porque eu tenho um projeto na tua vida, eu posso tirar essa marca, você aceita isso? Aleluia. Você luta comigo até esse ponto? Aleluia. E eu vou te transformar num príncipe. Eu vou te dar um destino diferente. Totalmente contrário daquilo que você plantou. Eu vou te levar para um nível espiritual. Eu vou pôr uma marca em você, você vai mancar para sempre. Mas você agora vai ser outra pessoa. Eu posso tocar em você? Você está disposto a lutar comigo uma noite inteira? Ou você vai preferir que eu vá embora e você daqui a pouco encontra o teu irmão? Do jeito que você é, você vai morrer. É a tua decisão e a minha. É hora de Deus trazer as nossas realidades. Eu posso te quebrar, filha. Eu posso pôr uma marca em você, filho. Eu posso transformar você em outra pessoa para que você encontre nesse momento, nesse lugar, com aquilo que você tem que encontrar, mas você transformando. Entenda que é você que vai mudar o ambiente. Jacó queria que Esaú viesse diferente. Mas Deus vai te levar diferente. Eu vou te ensinar você, quem vai remover a morte é você. Não adianta você tentar mudar a cabeça do teu irmão com um presentinho, não vai adiantar nada, ele está vindo para te matar mesmo. Deus. Mas se eu mudar você, Sim. Se eu mudar quem ele queria matar, sim. Se eu retirar de você o engano, se ele não vê mais Jacó, sim. Acabou a morte. Aleluia. Então nós temos que nos deixar tratar por Deus. Aleluia. Para de presentinho.
Para de recursos humanos. Sim. Para de gerar mais um filho e falar agora ele vai me amar. Deus tremendo. Que saiamos de todos esses ambientes. Sim. Que saiamos de todas essas prisões, desses enganos. Que cada um de nós tem uma história para contar. De recursos naturais que tentamos mudar e não conseguimos fazer nada. É hora do encontro com Deus. E Ele vai mudar a nossa sorte. Sim. Amém? Amém. Glória Amém. a Deus. Amém. Amém. Aleluia. Graças a Deus. Então, amados, agora nós vamos fazer essa pauta de oração. Vamos pedir para Deus visitar as nossas vidas. Pedir para Deus ter misericórdia de nós. Amém. Amém. Em nome de Jesus. O Senhor está quebrando a religiosidade em nós. Amém. Em nome de Jesus. Aquela coisa de Deus vai fazer. Deus está esperando. Faça você. Através de mim. Amém. Em nome de Jesus. Então vamos lá. Essa pauta aqui é para as mulheres. Amém. Amanhã será feita dos homens. Pastor Alexandre, o senhor está ministrando o espírito dele para ele poder trazer essa pauta aí para os homens, para eles saírem do lugar de orfandade e verdadeiramente assumirem o lugar de domínio, o qual tem os chamado, para que estejam em nome de Jesus, amém? Então vamos lá, as irmãs declarem comigo, em nome de Jesus, amém? Aleluia. Vamos lá. Pai, em nome de Jesus, eu declaro que tive péssimas referências das figuras masculinas em minha vida. E tenho transferido essas figuras masculinas para Deus, que é meu pai, meu marido. Mas eu quero sair agora desse ambiente de confusão, onde confundi os homens com o Senhor e o Senhor com os homens. Tu não és nenhum deles. Tu és o meu Deus de amor. Tu és o meu Pai de amor. Tu és o meu marido de amor, que me foi entregue na cruz do Calvário por Cristo Jesus, meu Deus e meu Senhor. Pai, eu saio do lugar de orfandade e do lugar de viuvez. Pai, eu perdoo meu marido, eu perdoo o meu pai por terem me deixado só, sem exercerem seus papéis que tu deixastes bem determinado para cada um deles. Tu tens uma função e habilidade dada a todo homem, que é reinado, sacerdócio e profecia. Esses dons, Pai, são a nosso favor. As mulheres, pois enquanto solteiras, nós temos pai. E depois, quando casadas, temos marido. E eles são a nosso favor. Mas, Senhor, de alguma maneira, eles se perderam desse chamado. E dia após dia, eu fui lançada no isolamento, na solidão, na desproteção, na viuvez, na orfandade. Mas, Senhor, eu quero perdoar meu esposo, porque entendo que ele é órfão. Então, ele não pode exercer as habilidades e os dons que tu deixaste a ele. Ele está preso na casa da infertilidade e não consegue gerar nada em mim. Pois ele mesmo
está morto na sua orfandade e no lugar de silêncio, isolamento e solidão. Ele não se casou comigo. Antes, ainda está preso ao pai e à mãe, pois não os deixou, tratando seriamente da orfandade na cruz. Não houve casamento, Senhor, oficializado no Espírito. Por isso, Deus, muitas coisas não mudam em minha vida. E tantas vezes me vejo forçada a tomar o lugar dele nas decisões. E isso me marca demais. Pois entendo que a pecaminosidade da inversão de papéis está em nossas vidas. Às vezes, Senhor, eu penso que é melhor assim, e eu fico no comando. Mas quero abrir o meu coração para que o casamento, nos moldes da tua palavra, se concretizem em meu casamento. Entendo, Senhor, que ele é órfão e não conseguirá exercer sacerdócio por enquanto. Mas eu quero me posicionar para gerá-lo através da palavra, do teu Espírito. Pai, feri-me terrivelmente por essa ausência. Fui criada por ti para ter alguém que cuidasse de mim. Ei, pois sou o vaso mais frágil. Calma. Confesso que muitas vezes confiei demais neles e transferi minhas expectativas aos pais e aos maridos, para que eles fossem o meu refúgio. E entendi que eu ultrapassei os limites de confiança delimitados por ti, fazendo deles ídolos que deveriam saciar, gerenciar, governar a minha vida. Porém, entendo que assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aperta o seu coração do Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir, perdoa-nos, perdoa-me por andar nesse lugar de confiança no homem, de atribuir a ele papéis que o Senhor não tinha confiado a eles, de ser Deus na minha vida. Isso o Senhor não delegou a eles. E eu me confundi. Eu lhe peço também, Senhor, perdão por eu mesma ter me levantado por Deus na vida deles para governá-los, porque eu os achava fracos, tolos, indiferentes. Então fui tomando lugar nessa perversão, nessa inversão. Por favor, meu Deus e meu Pai, meu esposo, meu marido, me perdoa, Allah, e me ajusta, Allah, eu vou orar um pouco, Allah, Allah, o demar, Duriah,
Onde estão os altares feitos a Lilith, Jezabel, as Amazonas, Uriabashia, as pombagiras, ó Rei da Glória, agora começa a destruir, pelo poder do teu nome, começa a destruir agora, papai, em nome de Jesus, as inversões de papéis agora, em nome de Jesus, papai, vai limpando, Shekalashi, vai limpando esses lugares de morte, esses cativeiros, todo tipo de pombagira, enviadas, minhas irmãs, para que andem na sepultura, em nome de Jesus, as mulambos, Arabashikanai, anda, Hashekai, agora sejam quebrados os teus ditames, os teus domínios, Jesus, toda a filosofia de Amazonas, toda a filosofia do feminismo, Jesus, começa a ser dilacerada, quebrada, batida agora, em nome de Jesus, pelo poder da palavra de Deus, pelos fundamentos da palavra de Deus, todo altar agora, construído, em nome de Jesus, a Jezabel e as suas seduções sejam colocadas por terra agora, em nome de Jesus. E toda manifestação de Lilith, nas suas seduções, nas suas manifestações vampirescas, nos seus súcubos, íncubos, arredor de perigo, Pai querido, em nome de Jesus, começa a ser desvencilhado, em nome de Jesus, papai, desligamos a nossos amados dos chips, das influências, daquilo que o adversário tem lançado, para colocar nessas atmosferas, em nome de Jesus, nós cremos que tu estás operando e agindo infinitamente mais, e assim também, Senhor, tiramos todos os ditames da Rei da Glória que fizeram dos nossos esposos, a manifestações de Deus é do nosso meio, papai. Não nos entregaremos às moscas, não nos entregaremos ao Rei da Glória, nenhuma perversidade dentro da nossa casa. Em nome de Jesus, declaramos esses ídolos levantados para adoração de maridos, de filhos, de casas, de esposas. Em nome de Jesus, estão quebrando, estão sendo quebrados. Em nome de Jesus, vai quebrando os altares agora. Vai, nós declaramos que há um altar sendo levantado no nome, é o altar do Cristo vivo, é o altar da tua presença, é o altar da morte e da ressurreição do nosso Deus. Por isso invocamos o teu nome e declaramos a santidade do nosso Deus no meio das tuas casas, das tuas famílias, no meio do casamento dos nossos amados, em nome de Jesus. E Satanás, Senhor, verá mais uma derrocada dos ditames do seu reino e sobre as nossas vidas, em nome de Jesus, quebrados, cortados, amarrados, manietados e expulsos. Pai, envia os teus anjos, alocados nesse ministério e a vida dos nossos amados, ó Rei da Glória, para limpar os ambientes espirituais, porque o Senhor é Deus. Em nome de Jesus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, aleluia, vamos continuar, amém? Arashukai. Papai, eu decreto pela tua palavra, aliás, eu declaro pela tua palavra que eu era como um arbusto solitário no deserto. Eu não conseguia ver quando via o bem. Eu morava nos lugares secos do deserto, na terra salgada, inabitável. Vá repetindo, por favor. Mas eu declaro, Senhor, que eu quero ir para o lugar onde tu dizes, a meu respeito, bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como árvore plantada junto a ribeiros de águas. Oh, papai, nós somos como ribeiros plantados junto às águas. Eu estendo as minhas raízes para o ribeiro. Eu não receio quando vem o calor, mas a minha folha é verde, ela fica verde. No ano da sequidão, eu não me perturbo. Eu não deixo de dar fruto, porque eu confio no meu Deus. E por isso eu saio da atmosfera de ter um coração enganoso, como é o coração do homem, e desesperadamente corrupto, quem o poderá conhecer? E eu entro na atmosfera de cura, pois eu peço, cura-me, Senhor, e serei curada. Sara-me, Senhor, e serei sarada.
Aleluia. Agora, Pai, eu entendo que terei uma caminhada de reconstrução e restauração da minha alma. Por isso eu já me perdoo e renego e renuncio toda personalidade paralela que se formou por conta desse tempo debaixo desses governos. A minha identidade é outra. Eu sou filha de Deus. Eu sou esposa de Deus. Eu sou a noiva do Cordeiro. E eu assumo a minha identidade em Deus. A identidade paralela que eu desenvolvi morre agora debaixo da cruz do Calvário, onde meu Cristo foi morto por mim, para que eu tivesse vida e vida com abundância. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos continuar. Pai, mesmo eu sendo esposa, mesmo eu sendo filha, mesmo eu sendo filha, eu estou sem pai. Mesmo sendo sua esposa, eu sou descasada. Mesmo sendo sua esposa, eu sou viúva. E mesmo sendo sua esposa, eu estou solteira. Porque não há figuras masculinas que te representem bem na terra. Mas, porém, agora eu sei que, em primeiro lugar, eu sou filha de Deus. E eu decreto, João 1,12, que se eu crer no nome de Jesus, eu sou feita filha de Deus. Eu decreto sobre toda a manifestação das trevas que eu me posiciono e saio desses lugares em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Vamos para o próximo. Pai, eu saio da casa, da orfandade, do descasamento, da viuvez e da solteirice. Pai, eu saio das regências, da orfandade, do descasamento, da viuvez e da solteirice. Pai, em nome de Jesus, eu saio das frequências, da orfandade, do descasamento, da viuvez e da solteirice. Senhor, eu saio das atmosferas, da orfandade, do descasamento, da viuvez e da solteirice. Pai, eu destruo todo ouro, toda prata, toda imagem e toda identidade formada por mim e pelas circunstâncias. Em nome de Jesus, destruídos estão, para a glória de Deus. Cristo me liberta de todo o mal, para que eu seja livre e a minha identidade seja sempre nele. E o senhorio seja sempre dele. Em nome de Jesus, eu declaro que todas as outras autoridades que venham sobre a minha vida está debaixo da autoridade do meu Cristo, do meu Deus e da sua palavra, em nome de Jesus. E eu chamo a existência o que me é por direito, dentro desse governo, dessa palavra, desse meu Deus e do meu Cristo. Pelo Espírito de vida, eu declaro, eu sou esposa de marido vivo, eu sou filha de pai vivo, eu sou solteira de um Deus que é vivo, não sou mais descasada, eu ando em honra no meio dos meus. Em nome de Jesus, o Senhor tirou os meus pés do tremendal de lama e colocou os meus pés sobre a rocha, e assim eu caminho na rocha eterna da salvação que me sustenta. Em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos aplaudir ao Senhor. Em nome de Jesus. Seja exaltado, seja engrandecido, seja bendito para sempre. Tu és o Deus, Deus, de eternidade a eternidade. Tu és o Senhor. Bater palmas nos povos, celebrar a Deus com nosso júbilo.
Mas o Senhor é Altíssimo, Ele é tremendo, Ele é o Rei de toda a terra, Ele é o Rei, Ele é o Rei de toda a terra. Ele destrói as muralhas de Jericó, Ele destrói os gigantes perante Davi. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Deus, esse é o nosso Deus. Amém, amados, amém, amadas, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Quer falar alguma coisa para nós encerrarmos? Amém, em nome de Jesus. Se for necessário, gaste mais tempo com essa oração. Peça para o Senhor. Chame a existência o nome do Deus vivo para colocar em ordem a tua vida, as nossas vidas, para que as próximas gerações, além da nossa geração, ser santificada pelo Cordeiro, a próxima geração seja santificada pelo legado que nós vamos deixar para eles, em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Ora, para encerrar, amor. Amém. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, te louvamos por mais esse dia. Cremos, ó Pai amado, que o Senhor tem feito grandes coisas, creio que o Senhor tem transferido unções, creio que o Senhor tem capacitado, Pai. E eu quero declarar sobre cada irmã nesse dia, especificamente as irmãs, que sejam revestidas de uma autoridade de guerreiras, que sejam revestidas de uma autoridade para a batalha, para a guerra, que verdadeiramente, ó Pai querido, elas não se vejam mais frágeis, não se vejam mais abandonadas, mas que elas possam se enxergar da forma que o Senhor as vê no reino espiritual, revestidas de autoridade, revestidas de ousadia, revestidas de fé, em nome de Jesus, Pai. Traga o mundo espiritual para que essas irmãs entendam quem elas são no Senhor, para que elas possam se desligar delas mesmas, se desligarem das fraquezas, dos medos, das dores, e avançarem agora de acordo com aquilo que o Senhor tem liberado no reino do Espírito. Assim, eu os abençoo, decreto sobre cada casa, cada família, cada lar, a tua visitação de amor, de poder, de graça, de resgate, de redenção, em nome do Senhor Jesus. Precisamos muito da tua intervenção, Pai. Sem o Senhor nós não podemos fazer nada. Sem o Senhor nós não chegaremos a lugar nenhum. E nos rendamos a Ti. E creiamos, ó Pai amado, que o Senhor tem para nós um escape no meio desse turbilhão de problemas que estamos enfrentando. Eu decreto assim sobre a vida das minhas irmãs, dos meus irmãos, de cada casa, a tua vitória, a tua bênção, e profetizo, Pai amado, livramento, em nome do Senhor Jesus. Decreto livramento para a glória, honra e louvor do teu nome. Sejam transformadas as maldições em bênçãos. Aleluia. As palavras do adversário sejam arrancadas. Em nome de Jesus. Todos os decretos feitos no inferno sejam arrancados. E que verdadeiramente o céu prevaleça em cada casa dessa, Pai. Em cada vida, em cada filho, em cada esposa, em cada marido. Papai. Que o céu prevaleça. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. E amém. Amém. Amém, amados. Somos um povo de governo. Somos mulheres de governo. Em nome de Jesus. Amém. Deus nos abençoe. Glória a Deus. Aleluia. Shalom, shalom. Até amanhã. Shalom.